cadeia polipeptídica. Centro Universitário São Lucas, disciplina Genética. Professora Glauciane da Silva Bifano Tavares. Turma do segundo período de enfermagem noturna. Alunas: Agatha Cristina Oliveira Mota, Bárbara Bianca Gomes Eide do Nascimento, Williane Dias Cosmo de Oliveira. Aluna Bárbara Bianca. O que são os peptídeos? Os peptídeos são estruturas formadas com base na ligação entre duas ou mais moléculas de aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas constituídas por um grupo amina e um grupo carboxila. A ligação entre aminoácidos ocorre por meio de uma reação entre uma carboxila de um aminoácido e o grupo amina de outro aminoácido, com a liberação de uma molécula de água, sendo assim uma reação de desidratação. Essa ligação recebe o nome de ligação peptídica. Os peptídeos podem ser classificados de acordo com a quantidade de aminoácidos presentes em sua constituição, como dipeptídeos, formados pela ligação de 2 aminoácidos, tripeptídeos, formados pela ligação de 3 aminoácidos, tetrapeptídeos, formados pela ligação de 4 aminoácidos, oligopeptídeos, formados pela ligação de poucos aminoácidos, e polipeptídeos, formados pela ligação de vários aminoácidos, acima de 10. O que é a síntese proteica? A síntese proteica é o processo de formação das proteínas. Esse processo é realizado por estruturas denominadas de ribossomos, presentes tanto nas células procarióticas quanto eucarióticas. Na molécula de DNA estão contidas todas as informações genéticas do indivíduo. Assim, para que a síntese de uma determinada proteína seja realizada, é necessário que a região específica do DNA onde está contida essa informação seja decodificada. Aqui é a aluna Williane Dias, dando continuidade à nossa apresentação. Eu vou falar de alguns personagens que são importantes na síntese proteica, que são os RNAs. São classificados em 3 tipos, sendo os mensageiros, os transportadores e os ribossômicos. Começando pelos mensageiros, estes são produzidos no núcleo da célula a partir de fragmentos da molécula de DNA. São estes mesmos fragmentos que vão repassar a informação genética necessária para a produção da proteína. Ou seja, os RNAs mensageiros são os responsáveis por fornecer os moldes que especificará a sequência de aminoácidos que compõem a cadeia polipeptídica. São eles que vão carregar a informação do núcleo para o citoplasma, até uma organela conhecida como ribossomos. Os ribossomos são compostos por uma grande quantidade de RNAs ribossômicos e é nesta organela que ocorre a síntese proteica. Ou seja, é lá que 3 nucleotídeos do RNA mensageiro vai parear com 3 nucleotídeos complementares trazidos pelo RNA transportador. Assim, a função do RNA transportador é parear os RNAs mensageiros em uma sequência complementar com aminoácidos, dando origem à cadeia polipeptídica. E como ocorre esse processo de síntese proteica? Bom, ela tem início no núcleo, a partir do que chamamos de código genético, ou seja, a partir do DNA eu vou ter uma sequência de base e, dependendo de como tiver esta sequência, eu vou transmitir a informação para a produção da proteína desejada. Ou seja, no meu núcleo, a partir do DNA, vai formar-se, produzir uma molécula de RNA mensageiro, e este processo é chamado de transcrição. A enzima responsável por produzir o RNA mensageiro a partir de um molde do DNA é a RNA polimerase. E a transferência da informação genética é um dogma central da biologia molecular. Olá, meu nome é Agatha e eu irei falar sobre as etapas da síntese proteica. A primeira etapa é a iniciação da tradução. Tudo começa com a chegada do RNA mensageiro, que chega ao citoplasma. Ele apresenta uma extremidade chamada cauda poliar, que é a região terminal do RNA. Entre a cauda poliar e a outra extremidade existe uma sequência de códons, que é uma cápsula de metionina, no qual o local onde se acopla uma subunidade menor do ribossomo, chamado complexo de iniciação, onde se localiza o ribossomo. É nessa região vai se encaixar o RNA transportador, que corresponde ao aminoácido metionina, e nele é encontrada uma trinca de bases que é chamada anticódons, que se liga ao RNA mensageiro. Dessa maneira se acopla ao primeiro transportador, trazendo o primeiro aminoácido, que inicia a tradução.
A segunda etapa se chama alongamento da cadeia polipeptídica. Durante essa etapa, os aminoácidos que compõem a cadeia polipeptídica são adicionados. Dessa forma, os anticordos do RNA transportador parecem com o RNA mensageiro no sítio A. O RNA ribossômico catalisa a formação da ligação peptídica entre o novo aminoácido e a cadeia em formação. Dessa maneira, é formada a sequência de até identificação do códo de término. A terceira etapa se chama término da tradução, que começa após a identificação do códo de término. Uma proteína, chamada de fator término, liga-se a esse códo induzindo a ligação de uma molécula de água na porção final da cadeia, fazendo com que ocorra a quebra de ligação entre o peptídeo e o RNA transportador, presente no sítio P. O peptídeo formado é então liberado através do túnel de término, presente na subunidade maior do ribossomo. Após esse processo, as cadeias polipeptídicas formadas podem passar por diferentes processos de transformação, de modo a tornar essas proteínas funcionais. Bom, após isso, gostaria de falar um pouco sobre a estrutura proteica, diretamente sobre o enovelamento, processo que leva uma proteína até a sua estrutura tridimensional, na qual são elas: estrutura primária, que corresponde à sequência de aminoácidos disposta ao longo da cadeia polipeptídica; secundária, que se refere ao arranjo irregular, formado por segmentos de cadeia polipeptídica; terciária se refere ao dobramento final da cadeia polipeptídica, através de ligações de regiões com estruturas já definidas ou de regiões com estrutura ainda não definidas; e quaternária, que se restabelece quando há associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre síntese proteica. Muito obrigado pela atenção.